Irmãos e irmãs, estamos no segundo domingo do tempo da Quaresma. Podíamos dar como título essa conversa do padre, Subir a Montanha. Do alto da montanha é possível ver tudo melhor, tanto aquilo que está em cima quanto aquilo que está embaixo. Do alto a visão é mais ampla. Não à toa, muitos mosteiros estão construídos no alto de montes. Algumas igrejas e até mesmo templos não católicos estão lá no alto. Ali parece que Deus está mais perto, está distanciado daqueles vai-vens, daqueles trabalhos do mundo. E até nós mesmos, no alto do monte, podemos olhar com mais clareza o conjunto da nossa vida. Um pensamento diz que quando estamos embaixo, as árvores não nos deixam ver o bosque. Às vezes a gente vê uma propaganda, uma fotografia, uma imagem de um lugar tão bonito, e daí a gente não vê a hora de ir lá visitar esse lugar. Aí quando chega lá, não é tudo isso, né? Por quê? Porque a imagem que a gente viu era do alto, e quando a gente vai no lugar não dá para ver do alto, né? Tem que ver de baixo. Então, dependendo de onde se olha, a beleza não é assim tão evidente. Na primeira leitura no Evangelho que ouvimos hoje, a cena se passa no alto do monte. No alto do Monte Moriá, Abraão se encontra com o anjo do Senhor, isto é, com o próprio Senhor. E Deus pede a Abraão a disponibilidade total à sua vontade. Talvez a gente poderia ficar aqui falando, e quem sabe um dia a gente fale, sobre como pode Deus pedir que o pai sacrifique o seu próprio filho. Aquelas incompreensões que a gente não consegue muito resolver. Mas não é o central daquilo que gostaria de falar hoje. E nem é o central daquilo que a mensagem do livro do Gênesis quer nos passar. Então, qual é a mensagem dessa passagem do sacrifício de Abraão, o sacrifício de Isaac? A mensagem central é que Deus se revela a Abraão e que Abraão está totalmente disponível à vontade de Deus. Deus se revela a Abraão, vai a Abraão e Abraão se faz totalmente disponível a Deus. Abraão confia totalmente em Deus. E por meio de Abraão, Deus abençoa o próprio Abraão, a descendência de Abraão e todos os povos da terra. Então, da história toda, o que é que guardamos para a gente? Disponibilidade total à vontade de Deus. Também no alto de uma montanha se dá a transfiguração de Jesus diante de 3 apóstolos. Ali, distantes da multidão, talvez no momento de encontro, de uma conversa bonita, profunda, foi como os apóstolos puderam ver com clareza quem era Jesus e a sua relação com as tradições judaicas, pois ali também estava Moisés e Elias, simbolizando a lei e os profetas. Eles mesmos, mais tarde, contaram essa experiência que fizeram. Podemos ler na carta de Pedro essa narrativa, a experiência de Jesus que se revelou a eles, de como eles sentiram, de como eles ouviram a voz que veio do céu dizendo: esse é o meu filho amado, escutem o que ele diz. Podíamos aqui pensar, de um jeito assim, facilitador da nossa compreensão, que seria mais ou menos quando a gente viu uma pessoa, viu outra vez, e você começa meio que se incomodar, porque parece que você conhece a pessoa, mas não sabe direito de onde, nem quem ela é. Mas aquilo fica, e você
vai ganhando a segurança. Eu conheço, sim, mas ainda não sei de onde, não sei direito quem ela é. E aquilo vai, até que chega aquele momento, puxa, é o fulano, é a fulana. É um pouco nessa linha. Eles tiveram uma clareza de quem era Jesus. Jesus é o Filho amado do Pai. E o Filho amado do Pai deve ser escutado, escutar o que ele diz. E o que foi que ele disse depois? Ele disse: o Filho do Homem vai ser entregue, o Filho do Homem vai sofrer, o Filho do Homem vai morrer, e o Filho do Homem vai ressuscitar. No caminho da vida da gente, é preciso escutar o Filho de Deus. O que o Cristo nos diz. A experiência de subir da montanha foi decisiva para aqueles apóstolos. Também para Abraão, que subiu a montanha. Talvez essa quaresma, irmãos e irmãs, seja para a gente uma oportunidade para subir a alguma montanha. Eu gosto de comparar sempre a igreja como uma montanha. A gente vem aqui, sobe a montanha do encontro com Deus, para ouvir a Deus, para falar com Deus. Aqui se manifesta de forma especial. Buscar algum momento em que possamos nos distanciar da correria do dia a dia. Parar um pouco, fazer silêncio. Tive um diretor espiritual que nos sugeriu o seguinte: todo dia, pelo menos meia hora de oração e de silêncio, de deserto. Meia hora, pelo menos meia hora. Uma vez por semana, pelo menos meio-dia. E por mês, pelo menos um dia. Por dia, uma meia hora. Por semana, meio-dia. Por mês, um dia. Claro, para algumas pessoas isso é bastante improvável. Mas ganhar um ritmo de parada. A gente faz tanta coisa, a gente corre tanto, a gente se ocupa tanto, que a gente acaba não tendo tempo sequer de celebrar as conquistas que a gente fez. A gente corre tanto, de repente, um exemplo qualquer, cumpriu lá numa manhã 10 tarefas. Mas como você já tem planejado cumprir 2.000 tarefas, nem se permitiu verificar que você venceu 10 tarefas. E ficamos numa agitação fazendo tanta coisa, e sempre com a impressão de que estamos fazendo nada. O círculo vicioso que faz mal para a gente. Então, subir a montanha, dessa minha proposta, é guardar um tempo de silêncio, de deserto, uma parada. Podia até fazer uma lista de tarefas do dia e, de repente, fazer um checklist, né? Mas, assim, resolvi uma coisa hoje, não vou parar, mas, assim, para um pouquinho. Contempla a sua obra. Deus, depois que fez todas as coisas, não contemplou a sua obra e viu que tudo o que fez era bom? Eu acho que falta a gente parar um pouquinho para ver que as coisas que fazemos são boas. Não precisamos fazer todas as coisas, mas fazer bem as coisas que fazemos. Então a gente está aqui com a cabeça lá, o corpo está lá com a cabeça aqui. As inquietações estão sempre onde nós não estamos. Chega uma hora que nós não temos forças. E na agitação, nesse tempo assim tão tecnológico que a gente vive, vira e mexe alguém está quase extenuado, precisando arrumar tempo, só não sabe tempo para quê. O que vai fazer com o tempo se arrumar? Vai se encher de nada de novo. Então, arrumar um tempo, subir a montanha, permitir nesse encontro de silêncio que Deus venha ao seu coração, que a paz de Deus habite o seu coração. As coisas estarão lá, as pessoas estarão lá, as dificuldades estarão lá, e você estará aqui com Deus, em paz, para depois ir lá enfrentar a vida, as dificuldades, as situações. Hoje eu não sei como que é, porque a gente talvez use menos computador, né? Daquele modelo mais, né, o desktop e tal. Mas às vezes você está trabalhando, e você dá um comando e o computador não vai, né? Deu uma travadinha. E você fica ali, toque, insistindo para ele ir.
E às vezes você passa ali meia hora insistindo para ele destravar. Se você tivesse ido lá, reset, reiniciasse, em 1 minuto e meio já teria destravado. Às vezes a gente fica insistindo de uma forma que não tem fruto, que vai nos irritando mais, quando a gente poderia parar um pouco, sair um pouco, respirar um pouco. É mais ou menos provocação. Alguém fala uma palavra que você não quis, mas você fica envenenado, você vai, né, ficando irritado e você não vê a hora de estrangular a pessoa. Quando ao ouvir uma palavra você pensasse, puxa, fulano ou fulana não está bem. Não precisa ser você que não está bem. Quem disse é quem não está. E daí dá uma distanciada. Se parando, refletindo, respirando, restar alguma coisa, volta lá depois. Marido e marida mesmo, quando estão com a cabeça quente, não tem entendimento. Não adianta. Para ter entendimento é preciso paz. É preciso estar descansado. É preciso estar com o ouvido aberto, desobstruído. É preciso estar com o olhar aberto. É preciso estar com o coração aberto. Senão fica briga de surdo mudo, né? Fala-se, não se escuta e fala-se sem criar entendimento. Repito, o silêncio de Deus chegará ao seu coração e vai te dar a paz. Poderemos nesses encontros da montanha espiritual até mesmo descobrir que a nossa vida não vai tão bem quanto deveria ir. Mas ali, nesse momento de oração, de paz, de parada, podemos encontrar forças para iniciar uma mudança, pois nós contamos com a bênção de Deus, com a força de Deus, com a graça de Deus que não nos abandona nunca. Deus prometeu e Ele é fiel. Ou então, como ouvimos São Paulo dizer na segunda leitura, perguntando, se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele elenca um monte de coisas que não estão hoje na passagem, né? Nem a espada, nem a morte, nem a vida, nem a perda, nem o ganho, nada nos separará de Deus. Mas, na verdade, eu gostaria de dizer que existe sim uma coisa que pode nos separar do amor de Deus. Existe sim. Né? A essa pergunta dele, quem nos separará do amor de Deus, eu diria, o nome de quem pode nos separar do amor de Deus. Eu mesmo. Você pode separar-se do amor de Deus. Você pode rejeitá-lo. Você pode estar tão ocupado de si, tão correndo atrás, desculpem a expressão, atrás do rabo como o cachorro, que não veja mais nada, que não tenha tempo para Deus. Ou naquele gracejo que já fiz aqui tantas vezes, na hora da necessidade, você grita a Deus, busca a Deus, se recorre a Deus, e que bom, né? Então, Deus me ajude, Deus me ampare, Deus me socorra, Deus o emprego, Deus os filhos, Deus isso, Deus aquilo. Aí depois você consegue o que queria, aí você corta o D e o S do Deus e sobra o eu. Eu que fiz, eu que sou, eu que posso. Ah, se não fosse eu, o meu suor, eu. Não sei se já aconteceu com você. Se já aconteceu, devolve o D e o S aí. Porque o bom é quando eu estou no centro de Deus, no coração de Deus. E não quando eu estou tão centrado em mim que eu assassino Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Fazendo uma espécie de resumo para terminar. Estamos na montanha agora. Continuamos a nossa aventura através da Quaresma. Para onde essa estrada vai nos levar? A Jesus, o caminho levou a Jerusalém e a cruz. E nós, com Jesus, temos que carregar a nossa cruz também. Mas também sabemos que com Jesus o objetivo não será a morte, mas a vida. Não será o sofrimento, mas a ressurreição. Esse consolo parece pequeno às vezes, mas para o cristão ele é real. Vejam, quantas vezes já ouvimos que não há ressurreição sem morte?
Não há glória sem Tabor, sem sofrimento. Não há vitória sem luta. Até para você ganhar na loteria, você tem que jogar. Tem que se arriscar. Tem que empenhar alguma coisa. Vejam, um exemplo rapidinho, eu já sei a resposta e tudo, mas é só para vocês tomarem consciência. Como por vezes, nós centramos na dificuldade e não na força. Nós centramos na dificuldade e não na força. Olha lá, levantem a mão. Quem quer ir para o céu? Eu já sei a resposta, mas é só para... né? Continua com a mão levantada. Quem quer ir para o céu? Mais levantadinha ainda. Tem gente que é sempre amargo, que nem levanta a mão no exercício que o padre faz brincando. Imagina na vida como deve ser, né? Então, e quem quer ir para o céu hoje, continua com a mão levantada. É uma piada, vocês riram, mas é para chorar. Se o céu é bom, é para lá que a gente vai, como eu não desejá-lo hoje? É porque por um momento, a gente tirou o olho do céu e pôs o olho naquilo que vai deixar. Tirou o olho do céu e pôs o olho na morte. Quantas vezes a gente esbarra na vida, nas dificuldades, nos obstáculos e para ali? Se esquece de onde queria chegar, dos propósitos que fez, da bênção que será. Foi isso que Jesus fez hoje no Evangelho. Ele se transfigurou diante dos apóstolos para dizer: fiquem comigo, porque o que nos espera depois do sofrimento, da morte, é a glória. Fiquem comigo. Fiquem comigo. Eu ficarei com vocês. Fiquem comigo. A gente acompanha por aí, eu não gosto nem um pouco, mas sei que existe, né? Essas lutas. Às vezes vai lá um peão lutar com outro, e ele é mais fraco que o adversário dele. Mas você vai escutar, ele nem fala do outro ser mais forte que ele, não. Ele fala do treino dele, da força dele, da habilidade dele, da capacidade dele. É assim que a gente enfrenta a vida. Não é olhando o tamanho das dificuldades, é olhando a força e a presença de Deus em nós. Porque se for olhando o adversário, a gente vai correr o tempo inteiro. A força que te move está com você, é o Senhor. A força que moveu Abraão, que moveu a Virgem Maria, a força que moveu Santa Teresinha, a força que nos move é o Senhor. A sua bênção de vida. Então, irmãos, não precisamos pedir o sofrimento, e quando ele vem, o acolhemos como Jesus, por amor a Deus e por amor aos irmãos. De novo, com Jesus, vemos na montanha uma visão que nos anima. Deus está conosco, Deus nos vê, Deus nos ama. Confiamos nele? Confiamos nele? Confiamos na sua palavra? Confiamos na sua promessa? Bom será se hoje a gente sair da igreja sabendo que a vida está lá, mas sabendo que Deus está aqui comigo para enfrentar todas as coisas. Sem precisar derrotar ninguém, senão eu mesmo. Que a transfiguração de Jesus transfigure a nossa vida também, nos encha de luz, de fé, de confiança. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.